Pessoal, tudo bem? Meu nome é Carlos Pingo e o intuito do vídeo é explicar para vocês, mostrar para vocês aí como eu iniciei no stand-up e as minhas experiências no stand-up comedy. Em hipótese alguma é ensinar, em hipótese alguma é dar aula, não sou professor, é só expor as minhas experiências aí, que eu faço stand-up desde 2014, né? Há 6 anos. E muita gente me pergunta como você começou, como você teve coragem, como que você faz, quais os desafios, né? Bom, enfim, gente, começa, obviamente, uma pessoa é espontânea, ou a pessoa é muito engraçada em relação a estar com os amigos, ela é uma pessoa, enfim, extrovertida, seja lá como ela for, ela tem a coragem de tentar fazer as pessoas rirem, que não é algo fácil, né? Enfim, eu visitava muitos shows, né, de stand-up comedy, eu ia em vários shows de stand-up comedy, eu sempre gostei muito de assistir muito televisão e comecei a assistir os stand-up, né, tanto de pessoas já consagradas na comédia, como pessoas que estavam iniciando, pessoas que estavam na caminhada, né, subir, tentando a carreira também, e eu comecei a conhecer os comediantes, eu ia para os shows e comecei a conhecer os comediantes e mostrei para eles que eu tinha esse interesse de tentar fazer stand-up. Porque até então a família falava que eu era meio espontâneo, a família sempre incentivava, sempre começa com algum amigo ou família, né? Falando que você é engraçado, ou você é espontâneo. Por que não tenta fazer stand-up? Até então, você nunca pensou no negócio de profissionalizar uma situação dessa, né? Mas enfim, comecei a visitar os shows, comecei a conhecer os comediantes, né? E alguns começaram a me incentivar, né? Eu comecei a pegar amizade e tal. E aí eu comecei a fazer o quê? Eu comecei a escrever os textos. Porque o stand-up comedy nada mais é que a sua vida, eu faço, né? A minha vida em forma de piada. Realmente o que eu vivo, né? Sou casado, falo muito do meu casamento, tenho filho, a cidade onde eu moro, falo da minha cidade também. Quer dizer, é aquilo que realmente eu vivo, né? Depois, num outro canal, eu explico as formas de piada, né? Enfim. E aí comecei a escrever meus textos, antes de subir num palco, né? Comecei a escrever meus textos e comecei a mandar os meus textos para alguns comediantes já experientes, que estavam fazendo há um bom tempo, para revisar os meus textos, né? E eu comecei a mandar esses textos para eles e eles falavam, olha, aqui tá legal, tira isso, toma cuidado com aquilo, enfim. E fui alinhando o texto. Quando o texto estava pronto, aí foi o teste de fogo, porque eu precisava me apresentar. E não era para minha família que ia me apresentar, porque quer ter o clima de bar, de show, né, de teatro, enfim. E eu comecei aí começaram a me convidar para fazer esses shows. Mas na verdade, não é que alguns chamavam e muitos eu me oferecia, porque aí o comediante ele inicia com open mic, que fala, ou open mic, né, que é o microfone aberto. Existem muitos bares, né? É difícil já iniciar num teatro. Eu iniciei no teatro, quer dizer, foi muita sorte. Mas assim, eu fiz muitos shows em bar também. Mas o que acontece? Normalmente os open mics, né, que são open mic, os microfones abertos são nos bares, então vai ter noite especializada para iniciantes. E tem bares que é para você testar piadas, e vai já comediantes consagrados, comediantes que já estão na caminhada, com a pessoa que está iniciando para fazer o teste de piadas, né? E eu comecei nesses microfones abertos, em shows e tal. Como eu falei, a minha sorte foi que eu iniciei num teatro, né? Foi no Teatro Santana, foi minha primeira apresentação, quer dizer, eu já enfrentei um teatro. Então, teatro não é tão difícil de enfrentar quanto um bar, ou enfim. Apesar que existem bares que especializados, né? O segmento para stand-up, né? Enfim, e eu comecei a fazer os shows. Só que você tem que entender o seguinte, o Open Mic, o Open Mic, ele é o tempo de palco. O Open Mic, né? Ele tem normalmente 3 minutos, 5 minutos de palco, às vezes nem isso. Às vezes vão te chamar para você ir para algum show e falar assim, olha, você tem 3 minutos de show. E às vezes você fala assim, só 3 minutos? Gente, para quem está iniciando, 3 minutos em cima de um palco com o microfone na mão é uma eternidade. Você conta 800 piadas e o tempo não passa. E não sabe se as pessoas riram ou não riram. É uma loucura. Aí depois do Open Mic, você vai avançando, aí você vai criando experiência, testando piada, ver que essas piadas as pessoas gostam, elas entram, né? Ou seja, as pessoas aceitam essa piada e dão risada, e não dá água, né? Água é aquele, igual os atores e atrizes falam, né? Ninguém ri, ninguém faz nada, né? Fica aquela barriga no show. Enfim, depois do Open Mic existe a canja. Aí começam a te chamar para canja. Canja é um tempo maior, não tem tempo específico para isso, né? Mas aí você começa a fazer 10 minutos, 12, enfim.
começa a aumentar o tempo, porque aí o seu texto vai aumentando, porque você vai criar muito texto, aí você vai testar, muita coisa você vai riscar, então demora para você criar todo o material. E depois disso você passa a ser convidado, quando você tiver um texto maior já testado, você passa a ser convidado, né? Enfim, eu passei por essas etapas, né? Me coloco sempre à disposição de estar aprendendo como aprendiz, né? Eu sou muito chamado para ser convidado também, aí você já começa a ganhar dinheiro com isso, né? Fiz muito show em teatro, até corporativos, também já fiz dentro de empresas. Enfim, bares, né? Bares de um determinado cachê, dentro de teatro é outro cachê, e eu acabei fazendo minhas produções também em teatro, porque eu tive 2 grupos de comédia, né? Hoje eu tô sem o grupo, é o Ponto G do Humor eu tive, e tive o Comédia Paulista. Então com esses 2 grupos eu fiquei em temporada, né? Em cartaz que fala, em teatro. Já fiz temporada no Teatro Bibi Ferreira, no Teatro UMC, Teatro Ressurreição, enfim. E isso para vocês terem uma ideia como que funciona a parte do início e como você vai fazer para você seguir sua carreira, né? Porque dentro da comédia, né? Você tem que tem uma ética, tem regra entre os humoristas, entre os comediantes, né? Então você precisa chegar tranquilo, pedir espaço, né? Chegar chegando, tomando conta de tudo, tem que ter muito respeito às pessoas. Tem muitas pessoas que vivem da comédia, eu respeito muito isso. Tem diversos amigos comediantes do Brasil inteiro, assim, graças a Deus por isso eu consegui fazer aí um espaço, né? Trilhar esse caminho, aprendo todos os dias, eu faço só há 6 anos. Então, quer dizer, é muita coisa para mim aprender ainda, mas assim, já fiz show, como eu te falei, corporativos, em bares, teatros, temporadas em teatro, tive 2 grupos de comédia, como eu falei, mas isso é com o tempo, né? Então, repetindo, você começa como Open Mic, ou Open Mic, que é o microfone aberto. Então, você vai ter bar especializado para você ir lá testar os seus 2, 3, 5 minutos. Já teve lugares de eu ir para testar 2 minutos de piada e eu falo no início, 3, 4, 5 minutos é uma eternidade no palco. Você tem que saber a forma de que você vai agir, depois você passa para a canja, que vai aumentando, e depois você começa a ser convidado, é a hora que você é convidado. Então tem um grupo que vai te convidar para isso, um bar que vai para fazer teatros, enfim. Aí você vai começa a gerar o dinheiro em relação a isso. Mas não foque no início em dinheiro na comédia. Foque naquilo que você quer fazer, entra com respeito, vem para divertir as pessoas e vai se divertir também, tá? Esse é o primeiro vídeo sobre como eu iniciei no stand-up, né? Como iniciar no stand-up, e no próximo vídeo eu vou falar sobre piada, como as formas de piada, como eu crio minhas piadas, e aí nós vamos conversando, tá bom? Eu peço a gentileza e a camaradagem de vocês se inscreverem no canal, curtir esse vídeo, divulgar, porque a forma do canal tá aí divulgando, crescendo, e a gente tá conversando junto, tá bom? É isso aí, gente. Sou o Carlos Pinho, grande abraço a vocês e vamos que vamos. Grande abraço!